Olá, sou Wesley Azambuja, estudante de História da PUCS, e hoje vamos ver neste episódio de Movimentos Sociais os movimentos sem terra no Brasil, mais especificamente o MTST, aprendendo um pouco sobre a sua história, conhecendo a sua linha política e observando seu alcance na internet nos dias de hoje. Pois bem, vamos começar. O MTST surge após o movimento dos sem terras tomarem mais corpo nos anos 1970. Assim, o surgimento do MTST é fruto de uma questão agrária mal resolvida. A fundação do grupo coincide com os primeiros momentos do governo Sarney. Como o governo Sarney iniciou-se em maio de 85, um debate político intenso em torno ao Planalto Nacional de Reforma Agrária, PNRA, da chamada Nova República surgiu. Essa proposta de plano reacendeu o debate sobre a reforma agrária no Brasil e provocou um alinhamento de forças políticas favoráveis e contrárias à proposta. Temos os proprietários rurais e suas entidades representativas contra os trabalhadores rurais, organizados pelo MST e pela CONTAG, e também apoiados por entidades como a Igreja Católica, o PT e a ABRA, a Associação Brasileira da Reforma Agrária. Neste contexto também surge a UDR, que representa os proprietários rurais e combateu a reforma agrária. Como pode ter visto, o grupo do MST saiu infelizmente derrotado. Mesmo com a vitória dos proprietários de terras, o MST e a UDR nos anos 1980 acabam por politizar a luta pela terra no Brasil, visto que diferentes núcleos do Estado brasileiro não poderiam mais ignorar essa questão agrária não resolvida. O MST, ao privilegiar a ação política direta de enfrentamento e de resistência, através das ocupações de terra, dos acampamentos, das manifestações públicas, pôde crescer e consolidar-se nacionalmente. Nos anos de 1990, o movimento cresce ainda mais, no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, visto que em seu primeiro mandato não reprimiu os movimentos e até possuía uma aparência mais democrática. O movimento cresce em material humano também devido às políticas neoliberais que provocam a falência de milhares de pequenos produtores agrícolas e o aumento do desemprego rural e urbano, possibilitando assim recrutar essas massas marginalizadas. Outras questões são relacionadas à ausência de compromisso corporativo dessas pessoas, fator que possibilitou a movimentação de sem terras e o enfraquecimento político da burguesia agrária da década de 90. Essas pessoas, por não possuírem emprego, elas eram mais fáceis para se juntar ao movimento, visto que não possuíam esse compromisso. Então, elas eram era mais fácil para se mobilizarem e para estarem presentes nas ocupações. Ainda sobre o MST, no seu terceiro Congresso Nacional realizado em julho de 1995, o grupo definiu duas prioridades: continuar a luta pela reforma agrária e combater a política neoliberal do governo. Essa postura anti-neoliberal do grupo estava assentada na ideia de que a política neoliberal privilegia amplamente os interesses do capital financeiro, por um lado, e marginaliza a pequena produção familiar e os assentamentos por outro. Assim, o número de ocupação de terra e de famílias envolvidas apresenta um crescimento na década de 1990, diminuindo expressivamente nos 2 últimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso e voltando a crescer no governo Lula. E dentre esses números temos: em 1990, primeiro ano do governo Collor, por exemplo, houve no Brasil 49 ocupações, envolvendo 8.234 famílias. Em 94, último ano do governo Itamar Franco, houve 119 ocupações, envolvendo 20.516 famílias. Em 98, último ano do primeiro mandato do governo Fernando Henrique, houve 599 ocupações e 76.482 famílias envolvidas nela. Como pode notar, de 94 a 1998, o número de ocupações cresceu 400% e o número de famílias envolvidas cresceu 270%. No ano de 2000,
393 ocupações, envolvendo 64.497 famílias. Em 2001, 194 ocupações e 26.120 famílias. Número praticamente igual ao do ano de 2002, último ano de FHC, 184 ocupações e 26.958 famílias. Já em 2003, primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, houve 391 ocupações, envolvendo 65.552 famílias. Já em 2004, 461 ocupações e 73.657 famílias envolvidas. E em 2005, houve 437 ocupações de terra, envolvendo 54.427 famílias. Há hoje, no Brasil, ainda várias dezenas de movimentos de luta pela terra, mas nenhum com a presença nacional e a força política comparável à do MST. Basta dizer que cerca de 50% das ocupações de terra têm sido realizadas pelo MST nos últimos anos, nos pelo menos 30 anos. Agora, para falar um pouco sobre o próprio MST, temos, segundo o próprio site do MST, como eles se identificam. Eles se identificam como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A partir daqui, a gente vai ver um pouco mais sobre o que é o MST, segundo eles mesmos. Então, as frases que eu falar agora serão retiradas do próprio site do MST. Ele se identifica como um movimento que organiza trabalhadores urbanos a partir do local em que vivem, os bairros periféricos. Não é, nem nunca foi uma escolha dos trabalhadores morar nas periferias. Ao contrário, o modelo de cidade capitalista é que joga os mais pobres em regiões cada vez mais distantes. Mas isso acabou criando as condições para que os trabalhadores se organizassem nos territórios periféricos por uma série de reivindicações comuns. Criou identidades coletivas dos trabalhadores em torno dessas reivindicações e de suas lutas. Ao mesmo tempo, a organização sindical no espaço de trabalho tem tido enormes dificuldades em organizar um segmento crescente de trabalhadores, a partir de transformações ocorridas no próprio processo produtivo que tornaram as relações trabalhistas mais complexas e diversificadas. Assim, um espaço em que milhões de trabalhadores no Brasil e em outros países têm se organizado e lutado é o próprio território. É aí que o MST se localiza e eles se declaram como um movimento territorial dos trabalhadores. Sobre seus princípios, de organização. Os militantes devem ter o direito de se posicionar e debater suas propostas nos coletivos em que fazem parte, mas uma vez definida a posição coletiva, por consenso ou propriamente voto, tem que atuar de acordo com ela. As decisões do MTST são tomadas coletivamente. Os militantes de cada coletivo devem participar da definição das linhas, posições políticas e dos planejamentos e avaliações, mas, divididas as tarefas, o companheiro ou companheira que assumi-la tem a responsabilidade de realizá-la e prestar contas ao coletivo. Todo militante do MTST tem que participar de algum coletivo e assumir alguma tarefa. Só há espaço no movimento para aquele que estiver comprometido com a execução das decisões tomadas, isto é, com alguma tarefa de construção. O militante do MTST precisa ser coerente em sua conduta com a proposta do movimento. Deve ser exemplo para o conjunto. Isso significa também não reproduzir as ideologias que o grupo combate, como opressões, discriminações, sendo elas machismo, racismo, homofobia, etc., e valores individualistas. Esse princípio se expressa em duas questões fundamentais: autonomia e formação política. A autonomia significa que as decisões do MTST são tomadas pelo MTST, sem interferência de qualquer outra organização ou do próprio Estado. A formação política, como princípio, significa a proposta de formar continuamente militantes da base no movimento para assumir responsabilidades políticas e participar das decisões. Ou seja, o MTST deve ser conduzido pelos trabalhadores e trabalhadoras, e deve haver um esforço organizativo para preparar cada vez mais trabalhadores para dirigir a organização. Sobre os princípios, diz o MST,
Em nossa vida temos muitas ideias e propostas. Algumas dão certo, outras não. E temos que ter a abertura de ver quando não dá certo e mudarmos. No MTST também é assim. Mas existem certas ideias que a caminhada do movimento e a história de luta dos trabalhadores já mostraram que são muito importantes para a organização. Esses são nossos princípios. São ideias que não estamos dispostos a abrir mão, que são muito valiosas para nós. Passando do princípio para a forma de organização, o MTST é uma organização coletiva. A forma de organizar o movimento, suas lutas, tem como alicerce diferentes tipos de coletivo. No geral, eles devem buscar construir 3 tipos de coletivos, cada qual com sua função. Temos entre eles os coletivos políticos, coordenações estaduais e coordenações nacionais, tem a função de tomar as decisões políticas gerais do movimento no estado ou no país, né? Temos também o coletivo organizativo, setores. Tem a função de tomar decisões e executar tarefas em relação a diversas questões necessárias para a construção do MTST. E também, por último, os coletivos territoriais, coordenações de acampamento, de núcleos e coordenações regionais. Tem a função de tomar decisões e organizar o trabalho territorial do MTST, na relação com a base, decidindo e realizando as tarefas referente ao seu espaço de atuação, seja a ocupação, o núcleo ou uma região mais ampla. Temos também, segundo o MST, a importância desses setores. Segundo eles, o povo é o nosso combustível, é quem faz o movimento ir adiante. O papel de organizar os trabalhadores que fazem parte do MST é dos coletivos territoriais, mas, além do combustível, precisamos de motor, a engrenagem que faz a organização dos movimentos avançar. Esse é papel dos coletivos organizativos, que são os setores. Quando os setores funcionam bem, o MTST se organiza melhor. A formação dos militantes, a sustentação financeira da organização, nossas negociações, tudo isso depende de um bom funcionamento do setor para dar certo. Também peguei aqui o que seriam os desafios de uma ocupação para o MST, e eles respondem. Por que fazemos ocupações? Alguns companheiros respondem, para conseguir moradia. Mas é só isso que queremos? Ficaremos satisfeitos se daqui a 10 anos ou 20 anos olharmos para trás e vermos apenas um monte de conjuntos habitacionais? De nada adianta conseguirmos moradia se a vida continua do mesmo jeito, com o capitalismo impondo regras. Por isso, a ocupação tem para nós, o MST, um sentido muito maior do que a luta por moradia. É uma forma de formarmos novos militantes para a luta, de construir referência nos bairros de periferia e de mostrar para os trabalhadores que, com união e organização, temos poder para enfrentar esse sistema. Nossas ocupações devem ter sempre este horizonte. E por último, aqui no nosso podcast, vamos ver um pouco sobre os números que o MST possui em seu Instagram. Entre esses números que ele consegue alcançar, né, nas redes sociais e na internet. Entre esses números temos o Instagram, com 139 mil seguidores em sua página oficial, e aqui no Rio Grande do Sul o perfil possui 4 mil seguidores e 200, onde por essas páginas podemos acompanhar o trabalho do movimento, tanto nacional como regional, no caso o Rio Grande do Sul, além, é claro, do site oficial www.mtst.org, onde podemos acompanhar notícias e aprender um pouquinho mais sobre este movimento. Por último, temos a identificação do movimento e o aparecimento em disputas eleitorais, visto que o professor e historiador Guilherme Boulos é muito ativo na causa, aparece disputando as eleições para presidente em 2018 pelo PSOL, tendo 0,58%, ou seja, 617.122 votos válidos, e também nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2020, onde disputou o segundo turno, perdendo para o eleito Bruno Covas, do PSDB. Sendo assim, vemos que um dos integrantes do MST, um dos organizadores, um dos coordenadores, possui uma projeção política muito grande, ou seja, o grupo também é muito conhecido no país, sendo até criticado pelo presidente da República, ou seja,
Todos conhecem o MTST e suas causas e suas lutas, mas cada vez mais é importante falarmos sobre este movimento para que se aprenda cada vez mais quais são os seus objetivos e como eles são feitos. Assim, encerramos mais um episódio dos movimentos sociais e seus alcances na modernidade. Eu sou Wesley Azambuja e muito obrigado por sua atenção. Até logo!